Sem marcador, botão. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dela. Você que está aí pela primeira vez, escreva no nosso programa. Ajuda-nos a divulgar essa pesquisa que nós fazemos. Estamos convidando a você para estudar conosco, porque o nosso estudo não é uma nova religião, não é uma igreja, não é uma nova doutrina, é uma pesquisa. Porque é que a criatura está sempre contra a vontade de Deus. Esse Deus onisciente, chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, um Deus verdadeiro, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz da série Assim Caminha a Humanidade. Hoje nós vamos falar de uma figura pragmática. A igreja, a religião, aquela que não aceita os ensinamentos do Criador, porque ela não aceitou o primeiro casal, não aceitou a Carta Magna, criou uma nova lei. Ela não aceita a doutrina da terceira revelação, porque a igreja retirou da liturgia os ensinamentos da reencarnação, que é o segundo maior amor para com a humanidade, depois de Jesus. Hoje nós vamos falar dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, que era 12, é uma espécie de ministro. A igreja murmura. Poxa, se Jesus é o governador do planeta Terra, por que não foi escolher um intelectual, um professor de teologia na igreja, e foi procurar na ralé os trabalhadores brutos, ignorantes, sem estudo para ser o seu discípulo? Aí é que é. Conhece a verdade que ela te liberta. Depois de ter escolhido alguns dos apóstolos, Jesus vai até a praia da Galileia, do mar da Galileia. Quando Pedro saía do mar, da noitada de pesca que ele fizera em alto mar, ele percebe aquela figura que vinha caminhando sobre a areia. Ele acha ela estranha, diferente dos outros. E olha que aquela figura está olhando para ele, está concentrado, como que magnetizado. Pedro fica parado, até que ele aproxima de Pedro. Olha para Pedro e disse: Simão Barjona, venha, segue-me. Eu farei de você pescador de alma. Pedro pensou: como é que ele sabe o meu nome? E ele disse: de hora em diante será chamado de Cefa, que quer dizer Pedro, pedra, porque dessa pedra começará a nova era, a chegada do verdadeiro reino de Deus entre os homens. E Pedro seguiu. Trabalharam o dia todo pregando o evangelho. Quando chegou a noite, Pedro convidou: vamos para a minha casa. Pernoitamos lá. Chegando à casa de Pedro, Jesus reuniu os apóstolos. Elevou uma oração em agradecimento a Deus. Aí começou
o primeiro evangelho no lar. Depois de terminar a oração, Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, o que precisa para uma boa pesca ser realizada? Pedro pensou por alguns segundos e respondeu: Senhor, primeiramente nós precisamos de um bom barco, boas redes e de homens fortes, corajosos, destemidos. Muito bem. Aí virando para Tiago, perguntou: E você, Tiago, o que diz? O que precisa para ser um bom carpinteiro? Tiago pensou por alguns segundos também e respondeu: Senhor, para ser um bom carpinteiro, a primeira coisa é a ferramenta. Uma boa enxó, bom serrote, bom formão, prana e, evidentemente, a madeira especializada para o trabalho. Muito bem. Assim é a obra de evangelização. Precisa de homens determinados, de coragem. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de trabalhar nesta obra. Portanto, orai ao Pai para que Ele envie trabalhador para a seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Algum dia depois, na casa de Pedro, fazendo o evangelho no lar novamente, eles receberam a visita do professor Nicodemos. O professor Nicodemos era um sacerdote, professor de teologia e fazia parte do cenáculo. Jesus então respondeu a pergunta dele, porque ele perguntou: o que devemos fazer para entrar no reino do céu? Percebe, minha irmã? Ele era um líder religioso, ele era um professor de teologia, ele sabia que aqueles ensinamentos que ele dava não passava do teto do templo, que aquilo era do homem. Agora, ouvindo falar do que Jesus fazia, ele percebeu que ninguém poderia fazer o que ele faz se não fosse enviado de Deus, de lá de cima. Então Jesus explica para ele que aquele que não nascer do Espírito não poderá ver o reino do céu. Aí está a necessidade da reencarnação que a Igreja Católica Apostólica Romana tirou no ano 552 pela rainha Teodora, porque a doutrina da reencarnação vai contra a doutrina dela, que é a ressurreição, que é uma coisa impossível pela ciência. Não tem lógica, não tem fundamento. Logo, Pedro estava discutindo com eles, com o sacerdote, que inquiria contra os ensinamentos do Mestre Jesus. Então ele vai até Jesus e diz a Jesus: Senhor, os sacerdotes estão inquirindo, estão murmurando contra os seus ensinamentos. Jesus então disse: Pedro, deixa que eles vá, porque eles são cegos, dirigentes de cego, ambos cairão no buraco. Vem você e me siga, deixa eles. Você compreende mesmo? Não se deve atirar pérola para os porcos. O Evangelho, a Boa Nova, é pregado para quem tem ouvido de ouvir, para quem tem olhos de ver. Depois, o Senhor Jesus, tendo reunido com ele, pergunta para eles: o que diz o povo que eu sou? Então alguns dizem assim: Senhor, muitos dizem que o Senhor é um profeta que voltou. O outro diz que o Senhor deve ser o Elias que retornou. Então Jesus olha para Pedro e disse: tu, Pedro, o que você acha?
o que diz você? Pedro então disse: Senhor, o Senhor é o Cristo do Deus vivo, aquele que havia de vir para nós. Então Jesus disse: você é feliz, Pedro, porque não foi a carne e nem o Espírito que falou, mas o Pai que está no céu. Percebe? Usou Pedro como médio de Deus e trouxe a confirmação que Jesus era o Filho de Deus para os apóstolos. No capítulo 16 do Evangelho segundo João, quando Jesus profetiza pela última vez que ele seria preso pela igreja e seria condenado, Pedro então disse: Senhor, de maneira nenhuma nós vamos deixar que isso aconteça. Porque se preciso for, nós morreremos por ti. Então Jesus disse: vocês morrerão por mim? Na verdade vos digo que naquela hora todos fugirão, só um não vai me abandonar, é o Pai que está no céu. E tu, Pedro, na verdade te digo a você, que o galo não cantará hoje, antes que tu me negue por 3 vezes. Passado algum instante, chegou uma turba para prender Jesus. Todos correram. Quando o soldado foi segurar Jesus, Pedro arrancou-lhe da espada e decepou a orelha dele. O Senhor Jesus o repreendeu viamente e disse: Pedro, guarda a tua espada, porque com a espada que ferir, com ela será ferida. Então Jesus foi levado para o sinédrio. O sinédrio era fechado, fazia muito frio, e lá dentro, quando eles aguardavam o interrogatório de Jesus, eles ficavam ao redor de uma fogueira aquecendo. Então o amigo de Pedro chegou para o porteiro e disse: deixa que ele entre, ele é um amigo. E Pedro então entrou. Quando ele ia entrando, o porteiro olhou para ele e disse: você estava com ele, não estava? Não, você deve estar enganado. Pedro entrou, sentou na beira da fogueira, enquanto uma serva ali do templo, ela olha para o Pedro e disse: parece que eu estou conhecendo você. Você faz parte dele. Não, você deve estar enganado, deve ser outra pessoa. Ela pegou e continuou o seu trabalho. De repente ela voltou e falou: olha, eu tenho certeza absoluta que é você sim. Você é um apóstolo dele. Ela disse: de maneira nenhuma, nem conheço ele. Você deve estar enganada. O galo cantou. Aí Pedro a lembrou. Quando Jesus disse: na verdade te digo, Pedro, o galo não cantarás enquanto não negar a mim por 3 vezes. Pedro então ficou desesperado e saiu correndo, fugiu dali e chorou copiosamente. Jesus foi condenado. Quando todos fugiram, só as mulheres o acompanharam. Quando no alto da cruz o Senhor Jesus procurava os seus apóstolos e não viu nenhum sequer, só via as mulheres. Então Jesus exclama: Pai, por que eles me abandonaram? Percebe, minha irmã? A igreja diz que Deus disse: Pai, por que me abandonaste? Deus não tem condição de abandonar ninguém, Deus é onipresente. Na verdade, foi essa palavra que Jesus falou. Ele referia-se aos apóstolos: por que eles me abandonaram? E de repente ele veja chegar João Evangelista, que se arrependeu e veio, porque ela lembrou de Maria. Então quando Maria viu o apóstolo amado de Jesus, correu e abraçou-se ele a chorar. Então Jesus exclamou: Filho, eis aí a tua mãe, cuide dela. Pedro então, João aliás, pegou Maria e saiu dali. Depois, quando Maria encontra com Jesus no 3º dia, ela corre lá no cenáculo. Aí diz para Pedro: olha, ele ressuscitou.
Ele manifestou para mim, ele ressuscitou. Pedro disse: ah, mulher, para com isso. Você acha, se ele tivesse ressuscitado, ele ia materializar para nós, ou para a mãe dele, a Maria? Como que ia manifestar para você? Você é uma ex-prostituta. Aí quando Jesus então chegou e disse: paz seja convosco. Depois Jesus assoprou sobre eles o espírito da coragem. Então Pedro disse aos apóstolos, já estava ali alguns dias fechado, com medo, tremendo como coelho assustado, Pedro disse: eu vou pescar. Os apóstolos disseram: nós também vamos. Aí foram. Quando ao amanhecer do dia, quando Pedro ia saindo do mar, viu novamente aquela figura que ele viu aquele dia, caminhando pela praia. Jesus disse: é o Senhor. Ele aproximou de Pedro e disse: Pedro, tem algo para comer? Ele disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada. Aí o Senhor Jesus disse: Pedro, volta para o mar, atira a rede do lado direito. Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós iremos. Pedro foi. Quando atirou a rede começou a estremecer. Tentaram tirar a rede, mas não conseguiram. Aí gritaram para os outros pescadores: venha nos ajudar. E a rede era fraca, mas ela resistiu. E quando eles chegaram na praia, Jesus estava sentado à beira de uma fogueira, onde tinha pão de cevada e peixe assado, e eles comeram, lançaram junto com Jesus. Depois de terminar de comer, Jesus começou a caminhar pela praia. Pedro seguiu. Ela andou um pouco, parou, olhou para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E Deus começou a caminhar novamente. Pedro seguiu. Pela segunda vez ele para e pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ela caminhou mais um pouco. Na terceira vez, o Senhor Jesus disse para ele, colocou as mãos nos ombros dele e disse: Pedro, você tem certeza que você me ama? Pedro então prostrou nos seus pés e disse, chorando: Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque quando Jesus falou pela terceira vez, ele lembrou do galo cantando, que Jesus disse que ele havia de negar ele 3 vezes. Então, por 3 vezes, Jesus pergunta a ele se ele amava. Então ele chora, diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor voltou para o plano espiritual. Pedro ficou alguns dias, aí chamou João: vamos no templo, na igreja. E eles foram. Quando chegaram na igreja, na entrada, tinha um jovem pedindo esmola, era paralítico. O jovem estendeu a mão para Pedro e disse: dá-me uma esmolinha, dá-me uma moeda. Pedro então olhou para ele e disse: olha para nós. Segurou nas suas mãos e disse: olha, ouro nem prata nós temos para te dar, mas nós temos uma coisa que possamos te dar. Levanta e anda. Aquele começou a tremer, os nervos dele começou a encher. Cada que ele deu um pulo e ficou de pé. Aí começou a pular e a glorificar a Deus e correu para dentro do templo. Porque a maior prazer, a maior vontade de um deficiente era de entrar dentro do templo, porque era proibido pela lei de Moisés. Quem tivesse qualquer deficiência era proibido entrar no templo. Ele entra e começa a correr, a glorificar a Deus, faz aquele alvoroço. Aí as pessoas perguntam: peraí, você não é aquele aleijado que estava ali? É, eu era. Mas o que aconteceu com você? Aí ele apontou para João e Pedro e disse: olha, foi ele que me curou. Aí eles oraram para Pedro e disse: vocês são anjos de Deus? Não, respondeu Pedro, nós somos servos de Deus como vocês. Não olha para nós como que nós fossemos um anjo, não. Aí o sacerdote, vendo aquele alvoroço, aproximou e disse: o que está acontecendo aqui? Aí alguém disse: olha, o aleijado, o paralítico, ele curou. Aí o sacerdote pegou na mão de Pedro, arrastou ele para um quarto no fundo e disse:
Me ensina para mim essa mágica. Como vocês fizeram isso? Aí Pedro disse, isso não é mágica. É em nome de Jesus de Nazaré, aquele que vocês crucificaram com mentira, com falso testemunho. Foi em nome dele que nós curamos. Ele disse, vocês não pronunciam mais esse nome aqui porque vocês serão excomungados, serão expulsos da igreja. Pedro disse, pouco importa o que você fala para nós, o que nos interessa, o que devemos falar de Jesus. Então eles foram embora, não mais voltaram no templo. Aí Pedro disse para João, vamos continuar fazendo o evangelho no lar. Segundo o apóstolo Lucas, dentro de pouco tempo tinha mais de 3.500 seguidores. Era tanto que eles não tinham condição de orar um por um. O que eles faziam? Eles colocavam os leitos na beira da estrada, centenas de leitos doentes, dementados, obsidiado, leproso, toda espécie de enfermidade. Quando os apóstolos e Pedro passavam, a sombra deles cobria os enfermos, eles recebiam a cura. Os espíritos eram saídos do corpo, os dementes voltavam ao normal, os leprosos eram limpados. E a notícia começou a correr, a igreja levantou novamente e começou a perseguir um por um, matando um por um. Pedro foi preso, condenado à crucificação. Quando eles iam crucificar Pedro pediu ao comandante, eu posso fazer um pedido? Claro que pode. Você tem todo o poder. E começaram a dar risada. Então Pedro disse, vocês podem me crucificar de cabeça para baixo? Porque o meu mestre foi crucificado de cabeça para cima, eu não sou digno. Ah, pode, claro. Aí crucificaram Pedro. E ficou um soldado para tomar conta dele, até ele morrer, porque ele tinha que morrer na cruz. E aquele soldado ficou até quase à tarde. Pedro não morria, porque Pedro ficava pensando nas obras que ele fazia, a obra de Jesus. Então aquilo, ele não sentia dor, não sentia fraqueza, aquela lembrança do Mestre Jesus dava força para ele. Aquele soldado, vendo que ele não morria, pegou uma noma e pedra e deu uma pedrada na cabeça de Pedro. Aí Pedro desencarnou. Pedro sentiu um topor por algum tempo. Quando ele abriu os olhos, ele estava à beira de uma praia, sentado debaixo de uma sombra. Aí ele viu novamente aquela figura caminhando pela praia. Ele disse, é ele, é o Senhor. E ele foi, se aproximou de Pedro e disse, Pedro, aqui é o lugar que você conquistou. Pode ficar aqui o tempo que você quiser. Então Pedro agradeceu, chorou, agradeceu. Então quando ele ia indo, Pedro disse, Senhor, para onde o Senhor vai? Eu vou voltar para a terra, Pedro. Enquanto tiver uma lágrima, eu vou estar lá para enxugar. Pedro disse, então deixa que eu vou com o Senhor. Posso ir? Pode. De repente, estava diante de uma sepultura. Havia ali um soldado com uma criança semi-morta no braço, de joelho, e chorava diante daquele túmulo. Pedro reconheceu, aquele túmulo era dele. Aquele soldado foi aquele que estava cuidando dele e que deu uma pedrada para acabar de matar ele. Pedro disse, Senhor, faça alguma coisa por ele. Jesus disse, Pedro, você sabe o que fazer. Presta atenção na oração dele. E ele então orava a Pedro, Pedro, todas as pessoas que são doentes, são enfermos, vêm aqui e você cura, Pedro. Por favor, eu não preciso de nada, eu não mereço de nada, porque eu fui cruel. Mas eu dou a minha vida pelo meu filho. Salva o meu filho e deixa eu morrer, leva eu. Então Pedro tocou naquela criança e ela levantou os olhos, olhou para o pai e disse, quero comer, papai. Então aquele homem começou a chorar e a sorrir e a agradecer a Pedro. Esse foi o primeiro milagre que Pedro fez depois de voltar para o plano espiritual. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou
um administrador desse grupo. Convido a você a fazer parte desse grupo, a estudar conosco. Você quer nos conhecer? Procura nós na USE, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, que você vai encontrar Grupo Espírito Caminho do Amor. Nós esperamos por você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Tela inicial, botão, janela barra.